É um prazer estar aqui com vocês. E essa palestra realmente para mim é uma bênção, é uma oportunidade, porque eu vou falar de um assunto que não é muito fácil, mas talvez seja o mais fundamental das nossas existências, que é falar sobre a realidade divina do mundo em que vivemos. E para nós falarmos sobre essa realidade divina, primeiro, como bom cientista, nós temos que investigar quem criou essa realidade, quem nós somos, como nós lidamos com essa realidade, como aquele que criou, que é chamado Deus, se relaciona com essa realidade e, por fim, como nós lidamos com ele. A nossa ligação, a nossa relação, a nossa intimidade com Deus. Então, não é fácil, não é um tema, digamos assim, muito fácil de lidar, mas como eu acho que a gente deve enfrentar os desafios, aqui vamos nós. Então, antes de falar da realidade divina, nós temos que falar de Deus. Pois Deus criou a realidade, o universo. Né? Está na Bíblia que Deus criou os céus e a terra, Deus criou o universo, Deus criou tudo o que existe. E quem é esse Deus? Alguns acreditam em Deus, outros enfaticamente não acreditam, e há aqueles que dizem que não sabem se ele existe ou não, que são os agnósticos, que dizem que não ter conhecimento suficiente para dizer se Deus existe ou não. Será que Deus é uma hipótese que a gente possa levar e submetê-lo ao crivo da ciência, levá-lo aos nossos laboratórios e provar se ele existe ou não? A princípio, isso não pode ser feito porque Deus não é uma hipótese. Deus não é uma suposição. Quando a gente leva um fato para se tornar científico, ele tem que ser uma suposição, certo ou errado, para essa hipótese ser levado a uma tese, e mesmo assim ela pode ser modificável, porque a ciência evolui. Então, o que era uma coisa válida, em outro tempo já não é válida, porque é refutado por novos fatos. Deus não pode ser submetido a esse tipo de análise, porque ele não é um estado imutável, não é um estado mutável, ele não é algo suscetível de observação nos laboratórios. Então, para começar, eu vou ler aqui uma citação de Maimônides. Essa é a segunda palestra que eu dou sobre esse livro, que eu empenho dizer que é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Tem nas principais livrarias. Se chama O Rumo a uma Vida Significativa, do Rabbi Menahem Mendel Nilsson, também chamada A Sabedoria do Rebbe. Eu já dei uma palestra sobre ela e agora vou dar uma palestra sobre um outro capítulo desse mesmo livro. Então, fazendo uma citação de Maimônides, falando sobre Deus, a realidade absoluta, ele fala: o princípio de todos os princípios e a base de toda a sabedoria é saber que há um ser primeiro, que dá vida a todos os seres. Então, quem é esse ser primeiro? Quem é esse ser em que alguns acreditam, outros não acreditam, alguns dizem ser assim ou ser assado, ou que alguns têm dúvida, e que conforme nós crescemos, vamos modificando as nossas concepções sobre ele. Isso é muito interessante, porque a base de saber quem é esse ser e a base como nós nos relacionamos com ele implica fundamentalmente até em como se vai dar o nosso comportamento. Então, quando a gente nasce, nos é inculcado de várias formas que existe um Deus. Né? Quando eu era pequeno, ensinavam que existia um Deus, que era um ser bem velhinho, de barbas brancas, né? Sentado sobre um trono, mandava a gente de castigo para o céu e para o inferno. Para alguns pode ser uma coisa boa, para outros pode ser uma coisa aterrorizante. Para alguns pode estar ligado a uma música, a um livro, ou um cheiro, ou uma poesia. Alguns estão ligados ao pôr do sol, ou o riso, ou o sorriso de uma criança. Deus pode ser definido de alguma forma. Se ele é o indefinido, o indescritível, a linguagem não é suficiente para definir Deus. Nós podemos definir uma poesia, nós podemos tentar conceber ou falar sobre uma fotografia ou sobre uma música. Nós temos uma linguagem para falar de sintomas, de doenças. Nós temos uma linguagem para até falar sobre gastronomia.
Mas quando se trata de falar de Deus, parece que a linguagem não é suficiente. Talvez até o silêncio não seja eloquente o suficiente. Porque por mais que a gente dê a qualquer um uma descrição, uma definição de Deus, ela ainda será uma concepção humana. E tudo aquilo que eu posso conceber como humano ainda é uma concepção da minha mente. Portanto, não é a realidade absoluta ou a realidade divina tal como ela se expressa, ou como ela realmente é. Podemos pedir a ajuda aos livros sagrados, e é muito interessante que a gente assim o faça, porque existem seres que alcançaram um estado mais alto de consciência e definiram Deus, ou tentaram chegar a uma concepção de Deus. E ali mesmo, a não concepção de Deus está estampada ante nossas faces. Diz-se que Moisés pediu a Deus que se descrevesse. E está escrito, acho que em Números, que Deus falou assim, eu sou quem sou. Nos livros como o do Bhagavad Gita é dito que Deus é a causa sem causa. Como pode ser isso? Porque Ele é eterno. Ele se deu origem a si próprio. E avançando mais, Ele deu origem a essa realidade, que é Ele mesmo, e Ele deu origem a nós próprios. Como isso pode ser possível? Porque nós não temos a realidade de Deus ante nossos olhos. Muitos de nós procuram a Deus. Construímos templos, sinagogas, terreiros, todo mundo procura Deus e parece que Deus se esconde de nós. Parece que Deus não está objetivamente ante nós. E essa realidade, parece que Deus não aparece. Ou se Ele existe, Ele se oculta. Não é? Não há assinatura de Deus sobre as coisas. Nós não vemos uma corporeidade divina, nós não vemos uma forma divina. Nós podemos supor que Deus está aqui. Mas Deus é quase como se fosse uma coisa longínqua, uma coisa que acontece, ou que já existiu, ou que criou o mundo e parece que foi embora e deixou o mundo à sua própria sorte. E é isso que a realidade parece indicar para a maioria de nós. Mas será que é exatamente isso que acontece? Então, para a gente investigar a realidade e Deus, nós temos que saber de antemão que nós não podemos conceber a Deus, porque uma concepção de Deus seria uma concepção humana. Nós somos finitos, nós somos descritíveis, nós somos definidos. E Deus é indefinido, indefinível, indescritível. Ele é, simplesmente é. Ele é quem Ele é, porque Ele mesmo se basta, Ele mesmo se criou, e Ele se manifesta e não se manifesta quando Ele assim o deseja. Então fica muito difícil querer fazer uma concepção de Deus. Então, nós podemos aceitar até que exista uma concepção de uma inteligência divina, uma sabedoria divina, e que há uma criação divina, mas a essência de Deus está além do nosso conhecimento. Mas é importante que a gente tenha essa concepção divina para que a gente tenha um contato com essa realidade. E mais uma vez, citando o Rabi Menahem Mendel Schneerson, e aí uma citação do próprio Rebbe, ele fala assim, Deus criou o universo de tal forma que percebemos nosso próprio ser como realidade intrínseca e a divindade como algo novo e adquirida. Nossa função é conseguir um nível inteiramente novo de percepção, em que a divindade realmente é a realidade absoluta e nós somos as novas criações, canais para a expressão divina. Então Deus, Ele é a unidade. Como está escrito também em Gênesis, Ele é um sem segundo. Ele é o único. Ele é um. Por isso que é dito que a religião judaica é a religião monoteísta por excelência. E isso é muito interessante, porque eu estou entrando no 7º setênio. Ou seja, eu completei 42 anos agora e eu estou fazendo exatamente aquela volta às minhas raízes. Né? Depois de ter aquela concepção do Deus de barbas, depois de pensar naquele Deus mau, bom, que perdoava ou mandava para o inferno,
passei por uma fase em que eu não acreditava se Deus existia ou não. Então eu mesmo me disse, eu era um judeu agnóstico, depois eu deixei de ter religião, depois então entrei para a sociedade teosófica, vi essa realidade de Deus como algo glorioso e agora estou resgatando essas origens e vendo e concebendo, incluindo todas essas concepções numa coisa única. E isso é uma coisa que vai crescendo, que não tem fim. Porque a concepção humana ela é uma coisa evolutiva. E isso é que é interessante. Deus criou uma realidade, e essa realidade é uma realidade evolutiva. E é muito interessante que Deus, digamos assim, se retirou dessa realidade. Né? Por que ele fez isso? Né? Será que existe alguma razão para ele ter feito isso? Nós podemos tentar entender. E essa tentativa de entender a realidade divina tal como ele a fez é muito importante, é muito interessante para que a gente tenha uma concepção do significado da nossa própria vida. Porque para muitos a vida não tem significado algum. A vida é errática. É a vida de aproveitar as oportunidades aqui e ali. Né? É a lei de Gerson, de tentar aproveitar a oportunidade, tentar levar vantagem em tudo. Mas, na verdade, nós somos esse ser, porque nós viemos, criamos e temos a nossa essência nele. Né? A realidade é esse ser. Nós não percebemos, porque Deus é muito elegante. Deus é muito inteligente, porque Ele é a própria sabedoria, Ele é amor incondicional. Ele ficou no anonimato para que nós pudéssemos ter a consciência de nós próprios. Se Ele tivesse a consciência dele aqui, nós seríamos eclipsados por Ele. Nós não poderíamos existir. No máximo, seríamos fantoches dele. Deus não quer isso. Deus quis que nós criássemos a nossa própria individualidade. Para isso, Ele se abstraiu da própria criação. Ele fez essa criação e a mantém. Nós somos emanações dele, mas Ele faz que o mundo seja agnóstico, ou seja, que o mundo não tenha a percepção da corporeidade divina para que a realidade da nossa própria consciência possa emergir. E é assim que a evolução se dá, porque a nossa evolução é toda de dentro para fora. Nossos sentidos só percebem o que existe de fora. Desde que nós somos minerais, vegetais, animais, toda a consciência nos chama de fora. As guerras entre as pedras, os estertores dos vulcões, as pedras batendo dentro das águas, tudo isso faz que haja um contato no exterior e assim nasce o tato. Depois vem as plantas, o contato sempre de fora. Então nasce o tato, nasce a visão, nasce a audição, nasce a olfação, o paladar, tudo para que nossos sentidos percebam o externo. E assim nós fomos fabricando nos nossos veículos de consciência canais de conhecimento para o externo. Então a nossa realidade é toda orientada de dentro para fora. Eu percebo a vocês, mas eu não percebo o meu coração. Eu percebo a vocês, os seus rostos, os seus olhos, mas eu não percebo a mim mesmo. Eu não consigo perceber o meu rim, meu pâncreas, eu não consigo perceber sequer o que há dentro do meu corpo físico. Que dirá o que há dentro dos meus corpos não físicos, que a minha própria percepção não é capaz de perceber, porque eu não tenho ainda canais de percepção abertos para isso. Mas será que o amor não existe? A alma não existe? Deus não existe porque eu não consigo vê-lo? Nós sabemos que sim, não é? Quando eu dou um abraço numa pessoa, quando eu vejo um quadro belíssimo, quando eu vejo o pôr do sol, quando eu vejo um rosto, um sorriso, eu percebo isso. Quando eu dou um abraço em alguém, quando eu recebo um beijo ou dou um beijo em alguém, eu consigo sentir a emoção, o calor. Quando eu leio um livro e consigo fazer uma viagem mental, eu sei que eu tenho um pensamento. Mas por mais que eu tenha esse pensamento, por mais que eu tenha essa emoção, por mais que eu tenha essa percepção dos 5 sentidos, a percepção de Deus sempre nos escapa. E por isso, estamos sempre à procura de Deus. Estamos sempre à procura desse Deus. Só que, à medida que nós caminhamos e percebemos, nós vamos perceber que não adianta ficar à procura de Deus. Porque Deus está aqui. Então, talvez a providência divina faça com que eu entenda que eu não preciso ir ao Tibete, que eu não preciso escalar
uma grande pirâmide ou uma grande montanha, ou que eu não preciso ir ao encontro do guru. O guru está dentro de mim, Deus está dentro de mim, eu sou Deus. Tudo que existe é uma emanação dele. Na verdade, a gente sempre faz a coisa ao inverso, porque a gente vê sempre de dentro para fora, quando a verdadeira visão do divino é só de fora para dentro. Como eu não tenho essa visão do interno, só do externo, eu só percebo as coisas ao contrário. Na verdade, eu não existo. Quem existe é Deus. Eu sou uma emanação dele, mas pela minha visão invertida, eu me vejo a mim e não vejo a ele. Isso é muito interessante. E nós somos todos um só. Nós somos emanação divina, nós somos uma criação de Deus. Talvez eu não precisasse existir, mas ele sempre existiria. Eu nasci e vou ter um fim, mas ele percebe. Mas por que eu vim à existência? Então, há que haver um propósito. E esse propósito é um propósito também que eu tenho que tentar entender. Por que Deus fez com que eu existisse? Por que Deus fez essa realidade? Por que Deus criou o mundo, ou esse mundo em particular? Isso é uma coisa que a gente também tem que pensar, né? Diz-se que Deus fez esse mundo como se fosse um jardim, por isso é chamado Jardim do Éden. Eu prefiro entender como se ele fez um jardim de infância, né? Talvez o mundo mais inferior, com as almas ainda no mais tosco plano de evolução. Então nós somos um grande jardim de infância. E talvez Deus brinque conosco de esconde-esconde. Talvez seja uma forma de a gente entender, mas talvez não seja só isso, né? A gente está vendo que tem muitas crianças que estão querendo botar fogo no barraco, aí, querendo destruir a escola, enquanto Deus ou os professores dele, né, foram dar uma volta. Mas nós temos que entender qual é a nossa relação com ele, como a gente se relaciona com essa realidade, né? Será que essa realidade existe tal como nós a entendemos ou existe com outro propósito? Por isso que é dito em alguns livros, como A Voz do Silêncio e A Luz no Caminho, para que a gente escute o cântico da vida, para que a gente perceba essa coisa mais profunda, a importância da meditação, da oração, da gente ficar em silêncio, da gente perceber a realidade divina na própria realidade material. Porque se Deus criou uma realidade material, ele criou com um propósito, né? Ele tem um propósito que talvez nós não consigamos entender, porque é um propósito divino. Ele nos criou e também talvez nós tenhamos um propósito, né? Mas qual é o nosso propósito? Simplesmente viver uma vida material? Ou talvez seja viver uma vida material com uma meta espiritual? Porque nós não somos um corpo que tem uma alma. Nós somos um ser espiritual, que tem um corpo material, que tem uma alma divina. Por isso nós somos rei, nós somos filhos de rei. Como é que nós nos tratamos, como é que nós nos vemos, como é que nós lidamos com esse mundo? Será que é de uma forma reverente? Como deve ser a reverência que a gente deve ter ao mais alto? Será que nós, por não conseguir atingir aquele plano, que é indescritível, indefinível, incognoscível, temos que fazer essa ponte com reverência, com amor, com humildade? Será que a gente faz isso? Será que a gente percebe que nós viemos de Deus e vamos voltar a Deus, e não que viemos do pó e ao pó voltaremos? Porque essa visão do pó é a visão do material. Nós temos que ter essa visão do alto. Porque a gente sempre vê a visão do corpo, a história do corpo, a história do material. A nossa história está muito em função das guerras, das batalhas, das perdas, dos ganhos, tudo do ponto de vista da matéria, mas do ponto de vista da vida e da consciência, que é a história vista do ponto de vista divino. A consciência que vai se desenvolvendo nessa realidade imutável, o imutável no mutável, a unidade na diversidade. É isso que nós precisamos ver, né? Precisamos ver a meta divina em nossas vidas materiais. A gente come, a gente dorme, a gente se diverte, a gente constrói um patrimônio, mas para que tudo isso? Aí está a pergunta certa. Não é por quê, é para quê. Não adianta a gente perguntar por que eu vivo, por que Deus me fez, por que Deus existe, por quê? O porquê não leva a nada, mas o para quê aponta uma direção. Para que eu existo?
Qual o propósito da minha vida? Qual é o propósito desse mundo? Qual é o propósito da criação desse mundo e da criação de cada um desses seres? Se Deus criou cada um de vocês, Ele deu uma meta para cada um de vocês. E uma meta que só cada um de vocês vai poder cumprir. E eu não vou poder cumprir, nem ninguém vai poder cumprir com vocês. Cada um de vocês sabe a meta que Deus traçou para vocês? Cada um de vocês se conscientizou dessa meta? Nós nascemos, como disse o Ricardo Lindemann, sem roteiro ou sem manual de instruções. E como eu mesmo penso, se a gente tivesse nascido com manual de instruções, a gente também não leria, porque eu também não leio nenhum manual de instruções. Mas nós temos que entender, né? Nós temos um monte de botõezinhos. Às vezes me aperta um botãozinho e eu fico bravo. Então a gente tem que saber, não aperta nesse botão. Eu tenho que conhecer e dar de conhecer os outros. Existem outros botões também, né? Que mexem. Oh, você está bonito, oh, você está emagreceu, eu já fico, né? Então nós temos vários botões. Mas esses botões também nos afastam de Deus muitas vezes, porque o que nos afasta de Deus é que a gente procura Deus e Deus não encontra. Porque Deus não é para ser procurado. Nós temos que fazer com que Deus nos encontre. Porque Deus já está aqui. Então nós temos que fazer é dar uma percepção para que Deus aflore em nós. Nós temos que dar um espaço, nem que seja um buraco da agulha para que Deus entre na nossa vida. Criar um lugar para Deus em nossas vidas. Criar um espaço para Deus em nossas vidas. A gente pode comer, pode beber, pode dormir, pode fazer o que for, mas tem que ter um propósito. Dá 1% para Deus. Como é dito no Bhagavad Gita, pense em Deus, pense no divino, para que o divino pense em ti, ou por ti, ou para ti. Se eu não penso em Deus, como é que eu quero que Deus pense em mim? Então a gente tem que fazer essa conexão com Deus, pensar em Deus, ter essa intimidade, né? Para não pôr Deus como uma coisa muito longe. Ah, Deus está lá longe, porque a gente quer ir cada vez mais longe, para fora. Construímos telescópios que vêm cada vez mais longe, microscópios que vêm cada vez mais, o microscópico mais profundo, mas a gente não consegue ver Deus. E cada vez vai mais no infinito. E vamos no inconsciente das coisas, das pessoas, e cada vez nós ficamos mais estupefatos com a beleza, por exemplo, do gelo dos cristais, ou de uma bolha de sabão, ou de uma galáxia, ou de um chafariz de uma labareda solar. E a gente vê que a gente aqui é um minúsculo ponto de poeira aí passeando pelo universo, né? Será que Deus se preocupa conosco? Será que Deus tem consciência de nós? Parece que Deus criou o mundo, né? E criou com regras, criou com leis, né? E essas leis, basta ter discernimento para perceber. Há uma evolução de corpos e consciências. Há uma evolução no mundo. E nós podemos participar disso, desde que a gente tenha essa consciência da divindade em nós, da divindade na realidade, da divindade que ela é una. Ela preenche tudo. Se nós tivermos um recipiente que tem 1 litro e nós pusermos 1 litro de água, não há lugar para mais nada. Nós somos uma emanação e nós somos eles próprios. Então, se Deus, por exemplo, parasse de pensar, entre aspas, em nós, ou no mundo, ele não existiria mais. Então, ele fez e continua fazendo e mantendo essa realidade, por mais que nós não percebamos, né? E ele está esperando pacientemente para que a gente tenha um contato com ele, para que ele tenha essa expressão em nós. E para que a gente consiga fazer com que ele se expresse em nós, nós temos que ter essa concepção da divindade que habita em nossas consciências. Então a gente deve continuar vivendo nesse mundo material, porque nós temos também uma consciência objetiva, uma consciência personalística, uma consciência formal. Mas nós temos que unir essa consciência material, essa consciência humana, com a consciência divina. Mas para a gente fazer essa ponte da consciência humana com a consciência divina, a gente tem que se abstrair dessa consciência humana. Então a gente tem que tirar as coisas ou os véus que nos separam dela. E o que é que nos separa da consciência divina? A nossa própria egoidade. O nosso egoísmo, a nossa egolatria.
Porque a gente se preocupa muito com nós mesmos. A gente só pensa na gente mesmo, a gente não pensa em Deus. A gente se preocupa com a gente. Se a gente vai conseguir um aumento, se a gente vai conseguir uma promoção, se a gente vai conseguir isso ou aquilo, se a gente vai conseguir trocar de casa, de carro, comprar uma roupa, se a gente vai conseguir fazer com o nosso filho, a nossa família, se a gente vai conseguir... A gente está preocupado com as nossas metas temporárias, com as nossas vidas temporárias e com as nossas aquisições temporárias. E a gente se esquece do eterno, do atemporal e talvez da nossa própria meta divina, que é uma meta que ultrapassa o tempo e o espaço e o nosso próprio eu. E por isso a gente se preocupa muito em se adequar à opinião alheia, ao que os outros pensam de nós. Então a gente se preocupa em se acomodar. Enquanto a gente é criança e jovem, a gente se rebela, mas à medida que a gente vai ficando mais velho, mais a gente vai se normotificando, né? Mais entrando na norma, né? Mais se tornando medíocre, ou seja, entrando na média, né? Para ser aceito, para poder conseguir ser reconhecido, ter alguma fama, tirar daí algum prazer. Mas a gente se esquece um pouco dessa meta divina, desse ser divino que criou uma meta para cada um de nós. E que, sem dúvida alguma, é servir para a evolução de todos os seres. É para servir para essa realidade que é a expressão divina dele próprio, né? Porque é dito também que Deus queria criar uma morada nesse plano inferior. E ele criou essa morada que é a realidade, ficou muito satisfeita com ela, e criou os seres, e achou que isso é muito bom. Mas nós temos que ter um lugar para botar Deus em nossas vidas. Será que a gente tem um lugar, um espaço, nem que seja 10%, 5% do nosso tempo para pensar nessa realidade maior? Para isso a gente tem que se abstrair um pouco das nossas próprias vontades e desejos. Ou seja, tem que se limpar, abrir um espaço para que essa realidade, ou essa emanação, ou essa essência nos preencha e nós tenhamos alguma consciência dela. É interessante que esse livro aqui, ele tem algumas historinhas. E uma delas é que perguntaram a uma pequena criança, que depois ia se tornar um grande rabi, onde estava Deus? E a criança respondeu com uma inocência própria das crianças, falou assim, que Deus estava onde a gente o deixava entrar. Talvez seja exatamente isso. Deus está onde a gente deixa ele entrar. Nós não precisamos procurar a Deus. Nós precisamos deixar que Deus entre e penetre as nossas vidas. Então nós podemos fazer as coisas, mas ter a consciência divina por trás delas. Então quando a gente comer, ter a consciência que a gente está tendo um propósito divino, que a gente está tendo uma reverência, que Deus nos está dando aquele alimento, que aquele alimento é Ele próprio e que nós estamos nos enriquecendo ao nosso templo do Espírito Santo, para que a gente possa servir a Ele próprio. Quando a gente estudar, quando a gente trabalhar, quando a gente fazer alguma coisa, que propósito divino há nisso? Se nós viemos aqui hoje, por que a providência divina nos trouxe aqui? Será que existe algum acaso? Em tudo e para tudo existe um propósito divino. A nossa vida é cheia de significado, não porque eu queira dar um significado a ela, mas porque ela já tem um significado divino. E cabe a cada um de nós procurar esse significado divino. E à medida que você procura esse significado divino, e a sua vida se enche de significado, não vai haver lugar para dor, para depressão, para cansaço, para não sei o que eu estou fazendo, para confusão. Se você tem um tempo para você mesmo e dá um tempo para Deus entrar em você, então a sua vida se preenche de significado. E há um significado nas vidas das outras pessoas. E quando você se predispõe a ajudar as outras pessoas, a ter um contato com elas, você também pode acordar esse significado divino nas pessoas. Ou quando você se percebe a perceber o significado divino de cada uma das coisas. E há um significado na vida de cada ser. De um pássaro, de um animal, de um vento que é levado pela folha, de um peixe num rio ou no mar. Em tudo há significado, só que às vezes a gente não percebe, porque a gente está com muita pressa.
A gente corre, mas não sabe para onde vai. Então talvez seja a época não de correr muito, mas de parar. Parar um pouco e pensar, para onde eu estou indo? Para que a minha vida se destina? Ou que destino eu estou dando à minha vida? Ou se há um significado na minha vida? E qual o significado divino? O que Deus quer da minha vida? E aí você pode se abrir um pouco mais. Seja qual for a sua vida, se você é um arquiteto, se você é um engenheiro, né, você pode se espelhar como Deus foi brilhante ao criar o universo, com leis, com beleza, com uma energia especial. Se você é um médico, você vai poder reverenciar a beleza do significado das relações entre os órgãos e sistemas, né? Se você é um psicólogo, você vai perceber a consciência divina se espelhando na consciência humana. Então, tudo que você fizer, seja você um veterinário, seja você um professor, há sempre uma meta divina, há um significado divino. E para isso, há que você ter uma realidade em que você tem essa consciência de Deus, porque Deus tem consciência de você. Se Ele te criou, Ele está por detrás de todas as coisas. E Ele espera que você alcance a sua consciência e faça uma ponte. Nós não precisamos, nem devemos tentar uma concepção de Deus, porque a nossa mente, a nossa emoção, a nossa alma, não pode abarcar Deus. Nós somos a coisa criada, Ele é o Criador. A coisa criada não tem como saber quem é o Criador, que é muito mais do que Ele. Mas nós somos o continente dele, nós somos expressão dele. E por essa ressonância, nós podemos ter alguma consciência da sua realidade. E nós vamos ter uma realidade dessa consciência à medida que nós nos esvaziemos das nossas concepções. A gente não tem que criar concepções, nós temos que esvaziar a nossa mente de toda e qualquer concepção, para que a concepção dele tenha realidade. Aquilo que não tem causa, aquilo que não é e é ao mesmo tempo, aquilo que não pode ser definido, e aquilo que também cria o definido e o decifrável, o mensurável, mas que é por si mesmo imensurável. Então nós temos que criar essa consciência, essa ponte com o divino, né? Nós temos que pensar um pouco nele, para que ele pense em nós, ou pense por nós, ou para nós e através de nós. Então é importante a gente pensar um pouco em Deus, falar um pouco em Deus, tentar entender essa realidade divina e ver que essa realidade divina é a expressão dele próprio, né? Entender que Deus se esconde nesse anonimato, mas ele não deixa de existir. A luz continua ardendo dentro dos containers de nossos corpos e da própria realidade. Você não vê a luz, mas a luz está lá. Por isso que Buda, quando chegou à iluminação, ele percebeu que Deus estava em todos os seres e que todos os seres eram Buda. E ele falou assim, maravilha das maravilhas, todos os seres são Budas. Todos nós temos a potencialidade de ser Deus. E um dia o seremos. E essa potencialidade, essa pequena chama, é que tem que ser conhecida, mantida e até aumentada. E, de preferência, conscientizada. À medida que nós vamos tendo consciência dessa divindade em nós, nós vamos poder deixar que ele se expresse em nossas vidas. E aí os milagres acontecem, as coisas começam a acontecer. Então você vai perceber que você se sintoniza com as pessoas. Então o acaso deixa de existir. A sua vida, então, começa a ter significado verdadeiro. Qualquer coisa pequena que você faça, né? Quando você abraça o seu filho ou um amigo, ou quando você pensa em Deus, em alguém, você está pensando numa expressão verdadeira da divindade. Por isso que a gente procura os outros, por isso que nós nos apaixonamos, porque Deus procura a si próprio, porque a unidade ao encontro de si mesma, a vida ao encontro de si mesma. Por isso que a união gera força, porque a união leva à unidade. A unidade, ela só não é vista porque nós temos a mente. Por isso, a dica, a mente mente. A mente divide, a mente faceta, a mente fragmenta.
A mente cria o Maya, a ilusão. Então nós temos a ilusão que somos separados. Nós temos a ilusão que Deus não existe, que não existe nada além do que nós vemos, tocamos, sentimos ou provamos. A mente nos dá essa sensação. Mas a própria física mostra que o que tem aqui é puro espaço. Mas a gente acha que isso aqui é físico, é material, é real. Isso é uma ilusão criada pelos nossos sentidos. E todo esse espaço, posso dizer para vocês, é a unidade divina se manifestando. Não há nada em que Deus não se manifeste. Tudo é a manifestação divina. Esse livro é Deus, essa madeira é Deus. O lixo é Deus. Não existe lixo, minha gente. Lixo é a coisa errada no lugar certo. O que é lixo aqui, lá na roça, se transforma em humus. Nada se perde, tudo se transforma. Então, a gente não pode ter essa noção que a gente rotula as coisas. Isso não serve, isso tem que jogar fora. O que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal? Tudo isso é a mente. E através dela as nossas emoções, de repulsão e atração. E se eu gosto, se eu não gosto, se eu quero, se eu não quero. Né? Não é? Então, isso é a mente. A mente que mente. A mente que cria as separações. Você é mau. Você é palestino, você é judeu, você é católico, você é preto, você é ateu, você não acredita nisso, você é flamenguista, é vascaíno. Que diferença isso faz? Do ponto de vista da realidade divina, não há diferença alguma. Então, se há uma consciência divina, nós criamos uma nova forma de ser. Há uma nova ética em nossos sentidos e uma nova ética na nossa forma de agir com o outro. Se eu engano o outro, eu estou enganando a mim mesmo, porque só há uma unidade. Para que eu vou tentar roubar? Para que eu vou tentar matar? Será que eu posso matar? Eu posso matar o corpo, né? Mas quem mata e quem está sendo morto? Então, nós temos que ter essa noção, que nós temos que colaborar com a evolução. Deus fez um plano. E esse plano é o plano material, esse plano é evolutivo. E ele nos chama a colaborar com esse plano evolutivo. E nós estamos evoluindo através da nossa consciência, da nossa alma. Mas é essa alma a coisa mais importante, porque é a nossa verdadeira ascendência, ou descendência, porque é a coisa divina em nós. É ela que se desenvolve. Mas esse corpo também é importante, eu tenho que cuidar bem dele. Ele também, em última análise, é um presente de Deus, então tem que criar e cuidar dele muito bem. Mas eu não tenho que viver para ele, eu tenho que viver para que ele me ajude a alcançar a minha meta divina. Então eu não tenho que viver em função do corpo, mas o corpo é um instrumento de trabalho que eu tenho para alcançar as minhas metas espirituais. Da mesma forma que eu tenho os corpos físicos, emocional e mental. Eu tenho que usar essa mente e essa emoção para alcançar essa meta, esse propósito divino. Né? E cada um de nós tem que saber qual é o seu propósito divino. Né? Então, nós temos que primeiro ter essa consciência de Deus, que Deus fez essa realidade. É a realidade objetiva, é a realidade material. Mas como a gente vai lidar com essa realidade? Tendo a consciência que ela é divina. Então nós temos que cuidar. Né? A gente não pode acabar com esse jardim, é o único que nós temos. Se esse mundo se acabar, nós acabamos com ele. Então nós temos que cuidar desse mundo, cuidar bem. Né? Deus deu esse mundo para que nós os mantivéssemos. Mas ao mesmo tempo nós temos que criar um lugar para Deus nesse mundo. Não é? Um lugar agradável, confortável, um espaço para Deus em nossas vidas. Por isso que é importante que a gente perceba que a gente deva ter essa meta espiritual. Uma vez também, dizem que um filósofo ateu procurou um grande rabino e falou com ele: Rabino, o senhor tem que entender que há muitas coisas que dizem que Deus parece que existe, mas também existem muitas formas e objeções a que ele existe. Então, o senhor também tem que concordar que não está provado que Deus existe. Eu, pessoalmente, acho que Deus não existe. Ele falou assim: nesse Deus que você não existe, eu também não acredito.
Mas ele ainda não estava muito satisfeito e falou assim, pois é, mas a gente tem que conversar sobre Deus, pensar por que Deus existe, se ele existe, por que ele não... E começou a falar um monte de coisa, e o rabino começou a observá-lo. Aí ele falou assim, o que você tanto observa? Aí o rabino falou assim para ele, sabe que eu te invejo? Ele falou, por quê? Ele ficou aturdido. Porque você, por ter tanta certeza de você mesmo, você pensa em Deus e vive pensando nele. E eu, por ter certeza que Deus existe, só fico pensando em mim. Por isso eu te invejo, você pensa em Deus o tempo todo, fala sobre ele. E eu, talvez, por acreditar nele, só fico pensando em mim mesmo. E aí o cara ficou calado, foi embora. Ficou pensando naquilo muito tempo, depois ficou falando assim, eu acho que o rabino estava troçando da minha cara. Né? Se ele tem tanta certeza que Deus existe, por que ele não pensa? Por que Deus me criou e qual o propósito da minha própria vida? Então talvez seja isso. Talvez a gente não tenha consciência, né, de Deus, então a gente fique pensando em nós próprios o tempo todo. Mas talvez a gente precise, né, pensar um pouco mais nessa realidade divina, nessa realidade criada, né? E por que houve essa consciência? Por que Deus resolveu se manifestar? Por que Ele resolveu criar o ser? Esse ser resolveu criar o mundo e essa consciência e essas consciências individuais. Por que Ele criou essa diversidade? Talvez a gente nunca chegue a uma conclusão, porque nós não temos a consciência divina. Só no dia que nós nos tornarmos o próprio Deus. Mas certamente há um propósito. Né? E certamente nós podemos ajudar nesse propósito divino. Né? Fazendo com que a luz divina possa brilhar nesse mundo material. Isso já é um propósito bastante honroso. Que a gente possa trazer a luz de Deus no mundo material. Trazer um pouco dessa consciência divina nas nossas próprias vidas. Talvez isso nos dê algum significado e torne as nossas vidas um propósito maior, né? Um propósito melhor, um propósito realmente verdadeiro. Eu vou ler mais um pedacinho aqui. O primeiro passo nesse processo é simplesmente reconhecer uma realidade que é muito maior que nós mesmos. Reconhecer que nossa realidade não é real em si mesma, é apenas uma extensão da energia divina. O segundo passo é tornar esse mundo um lugar de moradia confortável para Deus. E, por fim, nós unirmos ambas as realidades, a nossa e a de Deus. É muito interessante, para que a gente perceba que existe uma realidade maior. E assim, quando a gente percebe que é uma realidade maior, a gente começa a dar uma unidade na nossa vida, porque Deus é essa unidade. E a gente talvez entenda porque a gente não consiga definir Deus aqui ou encontrar Deus, porque Deus é indefinido. E Ele criou uma realidade assim, que não se define, que não aparece. Mas Ele é humilde, Ele não se expressa. Ele espera que nós o encontremos, desde que a gente dê um espaço para Ele em nossas vidas. Isso é muito interessante. Então, são essas poucas palavras que eu queria trazer para vocês sobre essa nossa realidade divina, como nós nos contactamos com essa realidade, como é a nossa relação com Deus e a relação de Deus conosco, e como essa relação pode ser modificada, ou transformada, ou transcendida à medida que nós pensamos nessa realidade divina.